Eu estou começando a não ter dúvida disso. É o maior medo que o ser humano tem, é o medo da sombra da morte. E eu, por coincidência, há uma semana atrás, há 10 dias atrás, eu estava lá na Rede Século XXI também falando sobre esse tema. Que, na verdade, são esses 4 pilares que você está vendo na descrição do YouTube. Para você que está conectando agora a Rádio Beatitudes, eu estou ao vivo com a unidade da Universidade Paulista, a Unip, né, de Cosmópolis e Arthur Nogueira. Então, só para te situar aí na rádio também. Tá? Eu estou ao vivo e a gente vai bater um papo com essa galera aqui. Eu estava lá na Rede Século XXI comentando sobre isso também. E foram esses 4 pontos que estão descritos aí no YouTube: o fica firme, aguenta o tranco, Deus não erra e Ele cuida de nós. Que foi a forma que eu consegui compreender, e eu não estou falando de autoajuda aqui, tá? Eu estou falando de compreensão das coisas. São 4 pontos, ou 4 turbinas, que quando bem colocadas na nossa vida, elas funcionam como uma mola propulsora. Como o assunto era morte, esses 4 pontos e o assunto morte tem tudo a ver. É que a palavra morte é meio bizarra, né? O que nós temos de morte são aqueles fantasmas, são aquelas caveirinhas, lembra? Gibizinho, Cebolinha, Mônica, né? O Penadinho, ou o Walking Dead. O que eu tenho de noção da morte é algo muito violento, é muito assustador. E na realidade, eu agora vou puxar um pouco de São Francisco, né? São Francisco chamava a morte de irmã. Não é possível isso. E por algum tempo eu fiquei encafifado com isso. Como? Qual é o nível de relacionamento que uma pessoa tem com a morte a ponto de chamá-la de irmã? Pois é. Aí nós vamos vivendo, e com certeza você que está na rádio, você que está aí na Unip, você que está no chat, já deve ter passado por essa experiência, mais dolorida ou menos dolorida. E ela é um fato na vida de todos nós. Um fato que nos gera muito problema. Um fato que nos desestabiliza. Por isso nós vamos falar desses 4 pontos. Eu vou colocar como pano de fundo, nesses 4 pontos aí, o seguinte. Para você compreender melhor esses 4 pontos que a gente vai refletir por alguns minutos aqui, é necessário você quebrar 3 principais tabus mentais. Eu repito, isso aqui não é autoajuda, isso aqui não é coaching não, hein? Isso aqui é uma percepção, uma compreensão daquilo que há muito tempo já foi descoberto. Eu sou católico, então eu gosto desse universo religioso também. E a Igreja Católica já descobriu isso há muito tempo, né? Enfim. Fica firme, aguenta o tranco, Deus não erra, Ele cuida de nós. Isso aí são 4 válvulas, ou 4 molas propulsoras, ou 4 turbinas para colocar o foguete da vida funcionando bem. Quando eu estou falando de quebrar um pouco de tabu mental, talvez eu tenha sido preparado para não acreditar, né? Seja na criação da família, seja culturalmente, eu não fui preparado para acreditar naquilo que é impossível. Ou, de repente, eu até fui criado para acreditar, para ter fé, mas com o passar dos anos, ou algum tipo de leitura que eu fiz, ou uma aula que eu assisti, alguma coisa se rompeu em mim. Bom, o fato é que quando a gente rompe, pensa na teia de aranha, né? Quando a gente rompe a primeira camadinha de teia, toda a teia vai se desmembrando, não é? Eu não tenho como compassar dessa minha vida sem acreditar em alguma coisa. Veja, eu sou livre para acreditar ou não, mas eu não consigo passar nessa vida sem acreditar em alguma coisa. É muito complicado, né, para qualquer ser humano passar nessa vida sem acreditar. Eu vou partir do princípio religioso, tá bom? Eu acredito em Deus. Não sei você, mas eu acredito em Deus. Então, o ponto de partida, para mim, é Deus. Eu vou usar de exemplo o seguinte. Uma vez eu estava lá em Minas Gerais, na cidade de Resende Costa, uma cidadezinha pequenininha, lá de Minas, mas muito bonita. E eu estava com meu filho, com o João Pedro, ainda pequenininho, acho que uns 4 aninhos, e a gente estava em uma pedra, e tinha um abismo, né?
E eu estava de mão dada com o João Pedro, né? Quando o João Pedro perguntou, papai, por que que para todo lugar que eu vou e que você vai, o céu também vai? Né? Pô, o João sacou com 4 anos aquilo que muita gente com 95, 98 anos ainda não percebeu. Que para todo lugar que eu vou, o céu está atrás de mim. Olha que interessante. O começo da minha vida é sozinho e o fim da minha vida é sozinho. A não ser que eu entenda que aquele negócio, né, a menor distância entre 2 pontos é uma reta, essa reta na minha vida se chama Deus. Ele é o único que vai do começo ao fim. Se eu partir desse princípio, muitos ou todos os assombros da vida desaparecem. Se eu partir do princípio que eu tenho um ninho que eu saí e um ninho que eu vou chegar, vamos lembrar daquela parábola que mesmo que você não seja religioso, deve ter no seu inconsciente o filho pródigo, o cara que falou tchau, tchau e benção pro pai e recebeu a metade da herança dele e caiu no mundo e se arrebentou e ele chegou no ponto de comer a comida do porco, no chiqueiro. Ele voltou. A ação de voltar desse cara é a certeza que ele tinha de que eu vou para algum lugar. Por isso que eu estou dizendo para você que eu vou partir do princípio de que eu sou de Deus. E eu vou chegar na linha de chegada sabendo que eu vou para Deus. Bom, fica firme, aguenta o tranco, Deus não erra, Ele cuida de nós. É um esquema de vida, né? Já me falaram, outro dia falaram, Silvio, parece um esquema de vida isso. Tá bom, você pode chamar de esquema de vida. Eu vou chamar de caminho para que minha vida melhore, pronto. Eu vou precisar quebrar aqui alguns tabus, para você entender esses 4 pontos. O primeiro tabu a ser quebrado. Eu tenho, é opcional porque nós temos o livre-arbítrio. Mas eu vou falar como se eu fosse o seu pai, o pai do João Pedro e o pai da Ana Clara, tá bom? Orientando eles. Tem que perder a mentalidade determinista. O que é mentalidade determinista? Tudo está determinado. Mentalidade determinista é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. A Gabriela, ela é uma personagem da literatura completamente determinista, ou determinada a viver aquilo. Ela não evolui, ela não muda, porque ela já determinou na cabecinha dela, mentalmente, de que eu fui predestinado a não melhorar. Sabe aquele lance do pau que nasce torto nunca se endireita? Pois é, de fato. O pau que nasce torto não se endireita, mas eu, sim. O ser humano, sim. E você que está aí, sim. Eu tenho que acreditar nisso. Eu vou repetir, é opcional porque eu tenho livre-arbítrio. Mas, para passar nesse mundo, eu preciso acreditar que eu não sou isso que eu estou vendo. Eu estou além disso. Eu sou muito mais do que aquilo que o espelho me revela. Eu sou muito mais do que aquilo que disseram para mim. Aliás, aquilo que disseram para mim não me determina. É que dependendo do nosso temperamento, a gente aceita muito o que as pessoas dizem. E eu vou determinando a minha vida em cima do que alguém acha, ou do que meu pai acha, ou do que minha mãe acha. Mas na realidade, essa mentalidade determinista, ela está vindo de muito tempo. E eu vou determinando ou pré-determinando as coisas. Então eu não mudo, eu não sou capaz de mudar. Eu sou isso e vou ser sempre isso. Ora, um cachorro vai ser sempre isso. Um gato vai ser sempre gato. Um boi vai ser sempre boi. Eu não. Primeiro, o boi já nasce boizinho, né? Ele já nasce, ele cai da vaquinha e ele já está em pé, ele já sabe o que fazer. Eu não. Eu não. Eu só sei chorar e eu só sei mamar e eu só sei fazer nada quando eu sou criança. Eu vou aprendendo, eu vou crescendo e eu vou evoluindo. Eu não gosto da palavra felicidade porque alguém determinou que a felicidade são coisas, né? Então, se eu passar de ano na escola, eu sou feliz. Se eu passar da minha faculdade, eu sou feliz. Se eu casar bem, eu sou feliz. Se eu conquistar a minha profissão, eu sou feliz. Enfim, eu estou colocando a felicidade como algo a ser conquistado. E a felicidade, na realidade, não é algo a ser conquistado. Então, vamos chamar de palavra contente, né? Eu posso ser mais contente nesse mundo se eu
arrancar de mim todo tipo de mentalidade que me determinou ou me predeterminou. É por isso que o ser humano só patina. Ele não anda, ele está patinando. Ele está no zigue-zague muitas vezes e a vida... Você tem essa sensação, não tem? De que a vida é um ciclo só. E são vários ciclos, mas tem gente que está vivendo só um ciclo. Primeira coisa, para se começar a ter um pouco mais de contentamento na vida, um brilho de contentamento em si. Arrancar a mentalidade determinista. Eu não sou aquilo que eu vejo no espelho. Agora eu vou falar uma linguagem mais religiosa. Eu sou aquilo que Deus vê. E não aquilo que meu pai viu, e não aquilo que minha mãe viu. Eu sou aquilo que Deus viu. Bom, a segunda coisa que eu preciso tomar consciência, e eu preciso viver intensamente. Eu não sou obra do acaso. Eu não sou obra do acaso. O acaso vai me proteger. Lembra dessa música? Bacana ainda. Mas não é bem assim. Eu tenho um começo, eu estava falando para você, né, no início aqui, eu tenho um começo e eu tenho um fim. Eu não sou uma obra do acaso. Eu não fui um acidente, eu fui uma escolha. Eu acho que você está entendendo, né? Por mais que a minha mãe e o meu pai quiseram ter um filho, eu não sou uma obra deles. Eu participei desse evento, mas eu não sou deles. Ou o contrário, a minha mãe não me quis, me rejeitou. Foi aquela, também não gosto dessa palavra, mas foi uma gravidez indesejada. Não, não foi. Eu não fui indesejado. Alguém me desejou. Deus. Alguém me quis. Eu tenho uma história, e essa história não começa em mim, não começa no meu pai, não começa na minha mãe, começa em quem me criou. Eu não sou um fruto do acaso. Ou, troca a palavra acaso por providência, pronto. Eu sou da providência. Aquilo que vai acontecendo em mim, eu vou acreditando cada vez mais que é de uma forma misteriosa que eu não entendo, essa força divina me movimentando. É a força do braço divino me movimentando, como um pai cuidando dos seus filhos. A primeira mentalidade que eu preciso arrancar de mim, então, é o determinismo. Eu nasci assim, eu cresci assim, nada disso. Eu sou mais do que eu fui ontem e sou menos do que eu serei amanhã. A segunda coisa, eu não sou obra do acaso, eu não fui um acidente, eu fui uma escolha. Vamos pensar, por exemplo, estou dando um exemplo muito simples, mas vamos pensar na impressão digital. Cada um tem uma. Ela é irrepetível. Ninguém consegue ter dois dedões juntos. O mesmo dedão, gêmeos, não existe. Nem os gêmeos têm a mesma impressão digital. Ou seja, eu sou único. Um ser único. Que se fosse o único, já seria o único. Se fosse uma multidão, eu também seria o único. Eu gosto de relacionar, por exemplo, com a espiritualidade, porque isso que eu estou te falando aconteceu lá no Evangelho também, é muito bacana isso. Quando Cristo estava diante de uma multidão, devia ter não sei quantas, 1.000, 1.500, 2.000 pessoas ali, não é? Ele olha para o discípulo dele e fala, quem me tocou? Pô, tem 2.000 pessoas. Quem me tocou é de rir. Não, alguém me tocou diferente. Eu sou personalizado. Eu não sou multidão. Eu sou um só. E a coisa é o maior milagre que existe. É o maior milagre. Saber que nessa multidão que existe no planeta Terra, eu sou um ser único. Mentalidade determinista. Deixar de acreditar que eu sou obra do acaso. E por fim, parem de ter medo. João Paulo II. Ó, professor Goretti. João Paulo II. Carol Wojtyla. Em um momento dramático do mundo, João Paulo II olha para a Terra e diz assim, não tenham medo. A barra pesada que o mundo está passando. Translação e rotação, lembra disso? O eixo da Terra quebrou. De algum tempo para cá,
O eixo da Terra já estava ruim. Agora que essa pandemia virou do avesso, o mundo caiu, foi derrubado. Você está percebendo isso? Né? A gente está segurando as pontas, porque o mundo desabou, a economia desabou, o dinheiro desabou, sumiu. Foi concentrado em pouquíssimas pessoas e a grande maioria não sabe o que fazer. Não tenha medo. Não tenha medo da pandemia. Faz o que tem que fazer. Cuida da forma que tem que cuidar. Mas não deixa a pandemia roubar a tua paz. Porque eu não sou obra do acaso. E eu não tenho uma mentalidade determinista. Você está entendendo, né? Eu não determinei isso para mim. E ninguém me determinou. Não é presidente nenhum ou líder de nação nenhuma que vai determinar o que o Silvio é. Ele pode me orientar. Passa álcool, usa máscara, toma cuidado, se retira um pouco, mas jamais determinar quem o Silvio é. Porque o Silvio é único e você é único. Bom, se eu conseguir pegar esse mix de coisa que eu te falei e colocar dentro da cabeça, na minha consciência, é muito palpável esses 4 pontos que nós vamos entrar agora. Fica firme, aguenta o tranco, Deus não erra e Ele cuida de você. Fica firme. Bom, ficar firme é ficar firme. Firmeza, sustento, seguro, estabilidade. Bom, financeiramente, a maioria de nós não tem estabilidade nenhuma. Se a gente apoiou, construiu uma casa em cima de uma rocha, nós vamos passar por isso. Se a gente construiu a casa em cima da poupança, dançou. Em cima da Bolsa de Valores, dançou. Isso não é firmeza. A firmeza é quando eu sei o que eu sou, da onde eu saí, para onde eu vou. Livre não é aquele que faz o que quer. Livre não é aquele que vai onde quer. Livre é aquele que sabe onde tem que chegar. E se eu sei onde chegar, a linha de chegada onde é e qual medalha que eu preciso perseguir, eu passo a minha vida inteira treinando. É como o atleta que sai correndo todos os dias para lá no final do ano passar por uma competição. As Olimpíadas, de 4 em 4 anos, o cara treina 4 anos para chegar daqui 4 anos ele ganhar uma medalha de ouro. Mas a meta do cara é a chegada. Eu trabalho muito com jovens. A coisa mais dramática hoje, e você que tem filho, talvez concorde comigo, é a falta de GPS da juventude. A moçada não tem mais noção do caminho. Eles não foram habilitados, olha que coisa maluca, eles estão com um carro luxuoso nas mãos, sem habilitação, sem a CNH, que é o que está acontecendo hoje com os jovens. Eles não têm CNH, eles não sabem para onde estão indo, eles estão sem direção. Ou seja, o atleta que treina, mas não sabe onde é a chegada, é a mesma coisa que o jovem está passando hoje. Ele não sabe onde tem que chegar. É lamentável isso. E é claro que todo mundo vai ter algum palpite para dar. Ah, nós temos que fazer isso, não, nós temos que fazer aquilo. Vamos fazer uma coisa, vamos liberar outra. Mas na verdade, estou falando da galera jovem. O jovem está precisando hoje de direção. Ele precisa saber aonde ele vai chegar. Pô, vamos falar de família. Você que é família, pai, é mãe, tem filhos. Para onde você está indo? Como está criando seus filhos? Medrosos que nem você ou corajosos? Porque me parece, pelo que eu estou vendo hoje, e você também deve estar tendo essa sensibilidade, está todo mundo medroso. Alguém lá em cima falou que eu posso morrer com o vírus, e de fato eu posso morrer. Mas espera um pouquinho, por que eu vou temer? Primeiro, se eu sei aonde eu vou chegar, já não tem mais medo da morte. Acabou. Não existe mais isso. Se eu sei para quem eu vou chegar, aonde está o meu ninho, a morte é a minha irmã. Como São Francisco falava, grande São Francisco, ele estava claro para ele isso, como precisa estar para nós. Alguém simplesmente dá uma ordem e eu fico com aquele medo todo. Como que eu estou criando meu filho? Para enfrentar os problemas do mundo
ou para ser um medroso como eu? Não é? Fica firme. Firmeza é sustento, é estabilidade, é solidez. E ó, eu não entendo nada de física, mas eu me lembro dessa aula. O estado sólido é quando tem volume e forma definida. Lembra disso? Para você, estado gasoso, o estado sólido, para ele estar nesse estado, é porque ele tem forma e volume definidos. Quando eu estou definido, nada me abala. Imagina aquele alpinista que foi subir a montanha mais alta do mundo e de repente veio uma rajada de vento e ele começou a balançar e a corda foi de um lado para o outro e ele começou a ficar com medo. Ele foi jogando tudo aquilo que estava mais nele, mas como ele sabia aonde ele tinha que chegar, a qualidade da corda que ele escolheu para estar naquela montanha, obviamente ele até ficou preocupado, mas ele sabia que a montanha nunca sai do lugar. O vento me balança, mas a montanha não sai do lugar. Isso é estado de solidez. Eu estou numa montanha. Ó, agora é opinião minha como você tem a sua. Às vezes eu tenho muita dó de quem não acredita em Deus. Porque a montanha desses caras balança o tempo todo. E a gente está aí. Passa por isso, passa por aquilo. Pega, por exemplo, o cristianismo. O que o cristianismo passou. Ele está firme, ele está aí. Olha, vou olhar para o Papa. Quanta turbulência que a igreja passou. Eu estou falando da igreja católica porque eu sou católico, mas você se analisa. Faz uma autoanálise sua aí, uma análise da sua fé. Olha o que a minha igreja passou, todos os combates, o mundo virando de ponta cabeça, e ela está lá ainda, firme. Isso é montanha. Eu sei em quem confiar. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. Fica firme, então fica no estado sólido. Eu tenho uma forma, e tudo isso é estável. Aguenta o tranco. Aguenta, sustenta, suporta. Eu também trabalho com alguns casais. Aliás, há quase 30 anos eu trabalho com casais. Sabe qual é o grande responsável ou o campeão de responsabilidade dos casamentos terminarem muito cedo? Por incrível que pareça, eu achava que era a traição. Você chega na traição, você chegou no limite, tá? Não quero mais. Hashtag fui. Não. Desses 30 anos conversando com casais, o que desestabiliza, deforma e destrói uma família é o homem ou a mulher não suportarem a barra. Você tem quantos anos de casado? Você sabe o que eu tô falando, cara. Suportar a barra. Às vezes é bom, às vezes não é muito bom ou não é nada bom. Você tem filho. É uma maravilha você saber que você está perpetuando ali, que tem um pedacinho de você ali que vai ficar e vai produzir outro. É muito bacana. Mas tem hora que enfesa. É claro que é muito mais fácil sair correndo. É claro que é muito mais fácil. Não, isso não é para mim. No meio do casamento, eu descobri que isso não é para mim. E repare, quem foge desses grandes compromissos também foge dos pequenos compromissos. Foge. É uma pessoa instável, não é uma pessoa sólida, não é uma pessoa que tem forma, não é uma pessoa que aguenta os trancos da vida. Pô, você tem filho adolescente? É aguentar o tranco da adolescência. Você é adolescente, é aguentar o tranco da adolescência. Não é mole. Mas hoje, para se manter em pé nesse mundo, é preciso aguentar firme. Ficar firme e aguentar o tranco. Quando eu estou falando tranco, o que eu estou falando? A trombada da vida, as trombadas da vida. Pô, lá no meu canal tem isso. Para todo lugar eu mando isso. Disparei só hoje quase que 3.000. Aliás, já perguntaram para mim, Silvinho, posso te adicionar no WhatsApp? Pode me adicionar, não tem problema nenhum. Tá? Se quiser, pode pedir no chat, eu passo, não tem problema nenhum. Hoje eu disparei quase que 3.000 mensagens
falando da minha irmã, a morte dela, como foi, a tragédia, que é aquela tristeza, com 14, com 15 anos, morrer com câncer raríssimo, que de uma jogadora de vôlei, ela era quase profissional, é semi-profissional, uma menina bonita, com cabelo bonito, eu pus a foto dela no meu canal, né? Foto lá de 1993, portanto, faz muitos anos. Toda a força da juventude possível, em menos de 4, 5 meses, ficar tetraplégica numa cama. Isso é tranco. Pergunta para uma mãe que perdeu um filho, se isso não é um tranco da vida. E aí, a galera vem falar que eu não passei na faculdade, entrei em depressão. Não passou esse ano, tenta outro. Você não é assim, você não cresceu assim. E sou mesmo assim, você sempre assim. Tranco é um pai, uma mãe, ver o filho no caixão. Isso é tranco. Porque não há como repetir isso, não há como tentar de novo. Você perdeu sua mãe? Perdeu seu pai? A pessoa que você mais amava? Você entende o que é tranco? Você foi traído do casamento, caramba, a sua relação estava indo tão bem, de repente ou resolve pisar na bola, e pisa na bola, e muita gente pisa. Isso é tranco. Você tinha uma família estruturada, de repente tudo desabou, cara. Isso é tranco. Aguenta o tranco. Porque Cristo aguentou o tranco. É a minha sugestão. Assista ao filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. A gente assiste com os nossos filhos aqui desde quando eles eram pequenininhos. Aquilo é tranco. E ele foi até o fim, mesmo sem entender. Aguenta o tranco. Não sei o que é que você está passando. Não sei que tristeza ou tragédia você já passou na sua vida. Aguenta o tranco. Fica firme, aguenta, suporta. A vida às vezes é insuportável, suporta a vida. Às vezes as barras pesam, suporta, sustenta. E mais, eu já atendi muitas mães que têm os seus filhos na drogadição ou na droga. E elas estão suportando. Aqui na minha cidade nós não temos a realidade de favela. Graças a Deus. Aqui tem a pobreza, mas a extrema pobreza nós não temos aqui. Mas nas grandes cidades ou na sua cidade talvez você tenha. Gente desnutrida, passando fome. Eu já fui em algumas favelas, poucas vezes, fazer alguns trabalhos ali de missionário. Sabe o que é que a gente vê? Uma mãe batalhando para sustentar 12 filhos. Quem é essa mãe? É aquela que está aguentando o tranco da vida. Ela não está entendendo. E o que é mais bacana, tem gente que tem muito dinheiro, perdeu um pouco na bolsa e perdeu a fé. Todas as pessoas de uma favela acreditam em Deus. Isso é o que deixa um sábio biruta. Você pergunta para qualquer pobre, ele vai falar, mas eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. E de repente, você tem aí o seu vinho importado todo santo dia, come do bom e do melhor, uma coisinha que acontece, já perdeu a fé. Aguenta o tranco. Fica firme, é a primeira turbina que precisa ligar. Fica firme. Independente do que acontecer, fica firme. Aguenta o tranco. Por quê? Porque Deus não erra. Eu erro. Você erra. Minha mãe errou. Meu pai errou. Meu marido, seu marido errou. A sua mulher errou. Seu filho errou. Todo mundo errou. Deus não erra. Por isso que se eu fizer voltar para a galera que é da época da fita cassete, tá? Do videocassete. Rebobinar um pouquinho a fita. O que é que eu estava falando lá no começo para você? Que Deus não erra. Eu não fui um acidente, eu sou uma escolha. Eu não sou uma obra do acaso. Eu tenho um começo, um meio e um fim. Eu sei de onde eu saí e eu sei para onde eu vou. Porque Deus não erra. Todo mundo errou com você. Eu até acredito nisso, porque muita gente pisou na bola comigo.
Deus não. Deus não erra. E por fim, né? Fica firme, aguenta o tranco. Deus não erra, Ele cuida de você. Quando a professora, repito, me deu a honra de estar falando com você, eu me sinto muito honrado de estar aqui, de estar com alguns alunos de universidade. Tem muita gente na Rádio Betitudes agora. Eu me sinto honrado em estar falando isso com você. Quando a professora Gorete me chamou, e ela me convidou, e ela ainda disse, faz aquela abordagem também ligado à espiritualidade, não tem como não fazer, não é? Eu sei que Deus cuida de mim, mas não parece. Às vezes não parece, mas Ele cuida. Faz uma pesquisa. Olha que coisa boba, simples, mas faz uma pesquisa. Como é a vida na África? Na tristeza, não estou falando na África do Sul, não estou falando da riqueza africana, que também tem. Eu estou falando da miséria. Talvez o choque de realidade muitas vezes me faça compreender o quanto que Deus cuida de mim. E não é que Deus não está cuidando do outro, também cuida. Mas olha como Ele tem cuidado de você. Até aqui você chegou. Não era para já ter suicidado? A vida também me cansou. E olha que eu não cheguei a meio século ainda, hein? A vida me deixou de cabelo branco, de barba branca. A vida cansou, mas ela não me venceu. Porque até aqui Ele cuidou de mim. Isso é fé. Eu acredito tanto que eu sei que Ele cuida de mim. Ó, essas 4 turbinas ligadas faz de você um ser humano eterno. Não eterno aqui, mas eterno aqui. Se a gente pegar, eu não sou especialista nisso, eu sou só um leitor, um mero leitor, a vida de todos os santos e de todas as santas, o que eles têm em comum, não é? A confiança que eles tinham em Deus. E passaram por barra pesada. Eu vou citar só um, Padre Pio. Vai ver o que... No nosso canal tem lá, Padre Pio, a história do Padre Pio. Vê o que esse homem passou. Mas ele cuidou de mim. Eu passei por barra pesada, eu passei por tristeza, mas ele cuidou de mim. Eu estava te falando agora da minha irmã, né? A Dani, eu não tenho a foto dela aqui, mas a Dani, ela era muito bonita, um corpo bonito, umas pernas bonitas, perna de atleta. A Dani tinha os seus 13 anos e meio ali, quase para 14 anos, quando ela jogando vôlei,